Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, e todos os ouvintes da Super FM. Ô, deputado, pra gente começar, nós estamos aí virando um ano. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do ano de 2019 no Brasil, né? Nós tivemos efetivamente mudanças nas esferas de governo. Aqui em Minas Gerais é um governo realmente diferente daquilo que vinha sendo praticado até então. No plano nacional, que o senhor acompanha mais de perto, porque está lá em Brasília no dia a dia, a gente também tem uma diferença substancial das políticas de governo, das políticas ideológicas também. Eu queria que o senhor, para a gente começar esse bate-papo, fizesse esse balanço. Olha, no âmbito da política nacional, eu diria que tem 3 características que não dialogam com o século XXI. A primeira é o fundamentalismo de mercado do governo do Bolsonaro e Paulo Guedes. A segunda é o obscurantismo civilizatório, ou seja, uma pauta de costume fora da época, fora do século. E a terceira questão é a regressão social, em vários aspectos dos direitos fundamentais. Por exemplo, direitos trabalhistas, previdenciários, né, e de políticas sociais. Então, a minha avaliação é muito negativa. Porque nós estamos vivendo uma época da chamada pós-verdade ou guerra híbrida. Você inventa falsas polêmicas e propõe soluções falsas. Então, você tem 2 temas que predominou e que ajudou o Bolsonaro a ser eleito, que é o tema corrupção e o tema segurança pública. Talvez esses 2 temas é o campo mais fértil para demagogia, populismo, ou de ultradireita ou de ultraesquerda. Mas na prática, nós estamos repetindo modelos e esperando resultado diferente. Então isso é um absurdo. Então acho que na verdade tempo perdido, viu? A minha avaliação é que nós precisamos de mais ousadia. Eu estou muito convencido que os políticos mentem, a maioria dos políticos mentem, mas os economistas mentem descaradamente, né? Por quê? Porque tem muito compromisso com o capitalismo rentista, cotista, por falta de ousadia e de novas ideias. E o pior, que tanto os políticos como os economistas propõem resultados diferentes para a sociedade, ao mesmo tempo que repete modelos. Então eu quero me dedicar à minha ação parlamentar, minhas intervenções, numa pauta capaz que deveria unificar todos, que é a pauta da desigualdade, na minha avaliação. É inaceitável. O grande problema hoje, o grande obstáculo do modelo de desenvolvimento econômico são as elites brancas do Brasil. Eles são os grandes obstáculos. E por que eu posso dizer isso, Rodrigo? Porque eles defendem teses equivocadas. Teses que é insustentável do ponto de vista ambiental, né? Inviável do ponto de vista do modelo econômico na produção de novas riquezas, incompatível com a democracia. O capitalismo dessas 2 décadas do século XXI voltou ao nível de acumulação do século XVII, XVIII, com a Revolução Industrial, e é o grande impeditivo para avanços. Ou seja, na verdade, para o bem do capitalismo, ou para o capitalismo civilizado, nós vamos propor uma reforma no capitalismo, que passa, na minha opinião, por um ousado programa de distribuição e produção de novas riquezas. Então, isso serve para Minas, porque é um estado que não vai resolver vendendo estatais e nem propondo fazer renegociação com a União, e também serve para o Brasil. Então, vai ter um encontro agora em Davos, aonde os 600 maiores executivos de grandes empresas e os 34 países da OCDE chegaram à conclusão que nós vamos viver décadas de crescimento
pequenos crescimentos econômicos nesses países, nesses 34, e no próprio Estados Unidos, e os próprios executivos das grandes empresas nos Estados Unidos chegaram à conclusão que no século passado 1% tinha 7% da riqueza americana, e agora 1% está chegando a 36% das riquezas americanas, que este é o grande impeditivo para desenvolvimento, para novos crescimentos econômicos. Então é evidente que, só para concluir, o Brasil enfrentou a questão da inflação. Hoje é cultural. Um governo que não tem a inflação como um caminho para fazer os seus avanços, ele perde popularidade e pode até ser impeachmentado. Eu tenho, e vou defender no início de fevereiro, na abertura dos trabalhos, 2 ações. A primeira, eu quero criar uma frente parlamentar de enfrentamento às desigualdades e pela redução das desigualdades. E o segundo, eu quero dialogar com o Rodrigo Maia para criar uma comissão especial que o Congresso pudesse apresentar metas anuais de enfrentamento e eliminação das desigualdades. Porque se o Brasil criou culturalmente que não aceita mais um processo inflacionário e governos caem por isso, por que não, então, também criar um crime de responsabilidade social se os governos não tiverem metas anuais da redução da desigualdade? Eu acho que esse é o tema do século XXI. Para quê? Para criar um capitalismo mais civilizado e essa etapa do capitalismo construir um novo modelos econômicos e uma nova sociedade. Deputado, para que a gente possa dinamizar um pouquinho mais, o que seria esse capitalismo civilizado? Então, alguém vai dizer assim, não existe capitalismo civilizado. Todo capitalismo pode levar à barbárie. De fato, o atual estágio do capitalismo, cotista e acumulativo, levará à barbárie. Como evitar a barbárie? Então aí nós temos que fazer reforma no capitalismo. Como fazer reforma no capitalismo? Nós vamos ter várias iniciativas. Várias iniciativas. Por exemplo, ter coragem no Brasil, aí cada país... O Brasil teria uma alavanca para a retomada do desenvolvimento, que era aumentar o seu mercado interno de massa, se tivesse coragem de implementar a alíquota de impostos diretos, imposto sobre consumo, que os países da OCDE, em especial os Estados Unidos, têm, que é no máximo 17% de tributação. No Brasil, Rodrigo, é 50%. Um trabalhador que está nos ouvindo agora, que ganha R$1.000, o nosso sistema tributário tem coragem de pegar, roubar praticamente dele, R$500, 50%. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele pagaria R$170 e não R$500. Como casar isso, deputado, com a prestação de serviço público? Porque hoje a grita é geral. Sim. O governo não tem dinheiro para isso, não tem governo, muito inteligente, não tem dinheiro para aquilo. Muito inteligente. Né? E aí a gente quer entender como é que essa conta fecharia, porque por mais que haja, digamos aí, um incremento no consumo das famílias e tal, isso seria suficiente para manter pelo menos a arrecadação de impostos e para não tornar os nossos serviços públicos mais caóticos do que já são? Então, por isso que você tem que fazer uma jornada contra as desigualdades e trabalhar inúmeros temas. Um tema estruturante é o novo sistema tributário. É lógico que quando você diminui de 50% de impostos indiretos sobre consumo para 17%, 15%, nós devemos fazer isso a médio prazo, talvez em 10 anos, e é lógico que nós temos que deslocar essa incidência tributária. Por quê? O grande desafio é manter o reequilíbrio federativo, que os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados e a União está com déficit. Então, como é que você mantém o equilíbrio federativo e as políticas compensatórias, saúde, educação, segurança pública, diminuindo os impostos sobre consumo? Deslocando a incidência para quê? Patrimônio e lucros e renda. Ou seja, você tem 4 bases no mundo que são tributadas. A base consumo, que é regressivo, imposto indireto, a base sobre folha de pagamento, renda e patrimônio. Então nós temos que fazer mais, depois um segundo estágio é tirar o imposto sobre o trabalho. Nós não deveríamos cobrar imposto sobre folha de pagamento. Aquilo que é intensivo em mão de obra não deveria ser tributado. Nós temos que tributar o lucro. Um país que não tributa o sistema financeiro, que vai ganhar esse ano 5 bancos, 5 famílias, 120 bilhões de reais e vão distribuir isso em lucros e dividendos com 0% de imposto de renda. Então o Brasil cobra 3 vezes mais imposto sobre consumo e cobra 3 vezes menos imposto sobre lucro e patrimônio. Então é a opção de nação que nós vamos fazer. Esse modelo atual do Brasil, e na maioria dos países capitalistas,
se não for reformado, eu falei que ele é inviável do ponto de vista da democracia. Por quê? No século XXI, com a inteligência artificial, com o avanço da informação, da tecnologia, dos conhecimentos, é impossível esse modelo parar de pé. Então vai ser barbárie. Ou seja, só se for governos autoritários. Em democracia, ele é insustentável. Então eu acredito na democracia, sou vocacionado à democracia e eu acho que é essa vocação à democracia é que levará o Brasil e o mundo a ter um capitalismo civilizado como etapa de uma nova sociedade, que eu acho que é a socialização da economia, que é, na verdade, a inclusão econômica. Nós, da esquerda, gostamos de falar muito de inclusão social, de inclusão da participação, mas talvez o grande tema do século XXI é a inclusão econômica. Sobretudo nas mudanças que a gente está vivendo do ponto de vista tecnológico, né? Ô deputado, tem aqui uma pergunta que chegou do nosso ouvinte Emanuel, do bairro Cabral, em Contagem. Rodrigo, pergunta para o deputado aí, por que o PT não fez essas manobras? Na verdade, manobra não é a palavra mais correta, né? Por que o PT não fez essas mudanças nos anos do governo Lula e Dilma? Até porque os banqueiros estavam ganhando muito e ninguém reclamou de nada. Justamente, porque pela primeira vez no Brasil, você teve a política do ganha-ganha. Não sei se vocês lembram daquela frase, tem que crescer o bolo para distribuir. O presidente Lula distribuiu, o bolo cresceu. A política do ganha-ganha, de fato, os banqueiros ganharam muito. Mas todos os setores da sociedade ganharam. Agora só ganha o sistema financeiro. É inaceitável, gente. Não ganha mais ninguém. Ou nós enfrentamos essa questão dos banqueiros, ou nós colocamos em risco a democracia brasileira e também o pacto civilizatório. Então, de fato, nós não tínhamos maioria programática, assim, ideológica, a gente tinha maioria de governo. Então, a gente nunca conseguiu um parlamento que pensasse desta forma. Então, a única possibilidade de mudar é criar uma nova hegemonia cultural no país. Para criar uma nova hegemonia cultural, nós temos que abordar esses temas. Nós temos que ter coragem de falar desses temas. De fato, eu vou dar mais um dado, estudando, e até pesquisas que foram feitas por alguns economistas, se de fato a gente tivesse feito o caminho da redução, olha o que eu vou dizer aqui, do imposto indireto sobre o consumo, para a taxa de países civilizados, o povo gosta de falar dos Estados Unidos, para a taxa dos Estados Unidos, 17%, o Brasil teria desconcentrado a renda 3 vezes mais do que o Bolsa Família. É lógico que eu defendo o Bolsa Família. O Bolsa Família é um direito, uma transferência monetária para quem não tem renda. Eu sou a favor de todo brasileiro ter dignidade mínima e ter renda básica. Renda básica universal. Isso faz parte da mudança da reforma do capitalismo, que terá que implementar com a inteligência artificial. Agora, de fato, se a gente conseguisse maioria no Congresso para deslocar o imposto sobre consumo e alocar ele, incidir ele sobre patrimônio e renda, nós vamos fazer, de fato, um crescimento econômico muito sustentável, porque mais R$350 no consumo, na ampla maioria do povo brasileiro que ganha até 2 salários mínimos, seria algo extraordinário. Deputado, quero mudar um pouquinho de assunto, falar com o senhor deste ano de 2020, que é um ano eleitoral e é um ano importante para o PT, até pensando também em 2022, quando vamos ter mais uma eleição presidencial. E claro que Belo Horizonte é uma cidade também igualmente importante para o Partido dos Trabalhadores, cidade que o partido inclusive comandou ao longo de muito tempo. O senhor foi candidato a prefeito de Belo Horizonte na última eleição municipal em 2016. Hoje, já em 2020, o senhor se apresenta novamente ainda na figura de pré-candidato? O senhor pretende disputar mais uma vez a prefeitura de Belo Horizonte? E o que é que o PT está pensando para especificamente a prefeitura da capital? Eu defendo que o PT dispute todos os municípios mineiros e no Brasil. Mas isso é impossível, né? Mas era o ideal. O PT precisa ressignificar a sua mensagem, a sua imagem. Isto é possível se ele apresentar candidatos capazes de levar essa mensagem, de levar o seu programa. Há alternativas. É possível encontrar saídas. Então, de fato, Belo Horizonte, sendo a nossa capital, o PT tem a obrigação de apresentar candidatos, né? E trazer uma mensagem nova. Eu acho que, lamentavelmente, o governo do Calil, muito barulho e pouquíssimos resultados,
né? Então nós precisamos apresentar alternativas para Belo Horizonte. E o senhor é uma alternativa? Mas sempre estou à disposição do meu partido, né? Tenho hoje um olhar, quero olhar um pouco e vou ajudar o meu partido pensar as eleições no país, do ponto de vista municipal. Fui convidado a participar de um grupo de trabalho eleitoral no âmbito nacional, mas também tenho uma preocupação em reorganizar o partido no estado, para a gente voltar a governar Minas, e evidente que passa também por Belo Horizonte. Então, sempre à disposição. Vamos dialogando e vamos construir aí uma candidatura ao partido. Muita gente tem apontado que é necessário que a esquerda se una nessa eleição agora de 2020. Então a gente já viu alguns movimentos ali de aproximação PT e PSOL, por exemplo, o PDT também, alguns setores do PSB que são mais identificados com a esquerda. Você acha que esse seria um cenário possível em Belo Horizonte? Não acredito. Acho que nós temos que ter um debate, uma unidade na ousadia programática. Nós precisamos de anunciar algo novo. Tenho toda a disponibilidade de construir, pensar coletivamente. Mas, para ser bem franco e direto, as novas regras eleitorais impõem no primeiro turno os partidos de apresentar seus candidatos. Já que não dá mais para fazer as coligações. Quem fala o contrário está fazendo mais jogo de cena do que falando politicamente a conjuntura. Na minha opinião, não tem coligação mais proporcional. Sim. Né? O partido precisa, o PT tem esse compromisso de ressignificar sua imagem, de reposicionar na sociedade belo-horizontina, Minas e no Brasil. Então não justifica o PT não apresentar um candidato no primeiro turno. É lógico que nós temos lado, nós temos posições. No segundo turno, evidente que aí as alianças se dão dentro do espectro ideológico que nós acreditamos. Você acha que nós podemos ter uma reedição de uma disputa de alguém que represente o presidente Jair Bolsonaro versus alguém que seja o candidato do PT? E pergunto isso pensando também que nós temos hoje a figura do prefeito Alexandre Calil, que é amplamente favorito a ser reeleito e que ele gravita entre esses dois polos. A figura do Jair Bolsonaro, ela é uma figura isolada. Ele não consegue aglutinar forças políticas locais. Tanto que ele nem trabalha a possibilidade do Partido Novo que ele está criando participar das eleições municipais. Então, de fato, eu acho que ele não tem esse compromisso federativo, né, de pensar as pequenas cidades, as médias, as grandes cidades. Então, eu acho que ele não será um polo que vai polarizar as eleições de 2020, acredito. Deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Sempre um prazer recebê-lo por aqui, deputado. Valeu. 8h56, vamos para os destaques de hoje aqui do Super N. Chuva causa estragos e escancara os velhos problemas em Belo Horizonte. Defesa Civil Municipal alerta, vem mais chuva por aí. E a chuva não é só preocupação em BH, a região metropolitana também contabiliza prejuízos. Mais de 20 pessoas morrem em acidentes no feriado de Natal e Ano Novo. Na primeira live do ano, o presidente Jair Bolsonaro reconhece que os R$41 de aumento no salário mínimo não são muita coisa e culpa a economia. Em Minas, a dívida pública dispara em 2019 e está longe de ser quitada. No Café com Política de hoje, nós recebemos o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, que na entrevista afirmou que pretende concentrar a pauta dele na questão das desigualdades. O parlamentar defendeu uma reforma do capitalismo e distribuição mais adequada de renda. Defendeu uma espécie de capitalismo civilizado fazendo reformas. Afirmou que o país precisa ter alíquotas de impostos de consumo de no máximo 17%, destacando que atualmente essa alíquota beira os 50%. Para isso, segundo o deputado, é preciso criar um novo sistema tributário no Brasil e o imposto sobre o trabalho não deveria existir. Reginaldo Lopes destacou que o país cobra hoje 3 vezes mais impostos sobre consumo e trabalho e 3 vezes menos impostos sobre lucros e patrimônios. O parlamentar também afirmou que o PT não fez isso porque não tinha uma base ideológica quando estava no governo federal e afirmou que o ex-presidente Lula promoveu a política do ganha-ganha e que naquela época ganhou todo mundo. Agora, segundo ele, somente aqueles que são mais favorecidos e endinheirados ganham no Brasil. O parlamentar também
também comentou sobre a participação do PT no ano de 2020, ano eleitoral, e afirmou que o ideal seria o partido disputar em todas as cidades. No entanto, reconheceu que essa é uma situação bastante complicada. Também fez críticas ao governo do atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, dizendo que a atual administração faz muito barulho e tem pouco efeito prático, e não descartou disputar mais uma vez a prefeitura de Belo Horizonte neste ano de 2020. Ponto final do Super N, com a apresentação de Rodrigo Freitas, produção e edição de Adriana Ferreira, Léo Mendes e Sandra Pedrosa, trabalhos técnicos de Luiz Palhares, coordenação geral de Rogério Maurício e direção executiva de Heron Guimarães. Paulo Roberto e Sandra Pedrosa, vem aí com um show de dinamismo, informação e música boa no seu rádio. O Manhã Super tá pedindo passagem. Ótimo fim de semana pra você. Amanhã a Thalita Marinho tá de volta aqui ao comando do Super N. Eu descanso um pouquinho pra deixar a voz descansar também. Você tá percebendo que a coisa não tá nada fácil por aqui, né? Mas na segunda-feira às 7 da manhã a gente se encontra de novo. Super obrigado pela audiência e pela sintonia. Tchau.